ajustando aqui a imagem. Ok. Olá, boa tarde para quem está chegando. Boa tarde, obrigada para quem está chegando. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Simone, Priscila, Simone querida, Priscila, Amália, Renata, Ivana. Estão me ouvindo bem? Tá chegando direitinho aí o som? Boa tarde, Lai, obrigada. Germana Barros, seja bem-vinda. Muito obrigada. Esperar quem estiver tentando chegar aí, dá um tempinho, que às vezes é o tempo que as pessoas levam. Boa tarde, Germana querida. Às vezes é o tempinho que as pessoas levam para. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som, caso alguém tenha problema de ouvir, né? Que ótimo, que bom que tá dando para ouvir, né? Que maravilha. Sejam bem-vindos. Obrigada, né? Por quem optou em estarmos aqui juntinhos nessa tarde de sábado. E eu não sei se todos aqui já estavam sabendo, mas a ideia, vou me apresentar um pouco para quem, né, porventura não me conheça, embora esteja vendo vários nomes conhecidos aqui, mas vou me apresentar para quem não me conheça, né? Meu nome é Alessandra Xavier, eu sou psicóloga, sou professora da Universidade Estadual do Ceará, daqui de Fortaleza. Sou uma das professoras que fundou o curso de psicologia, eu sou professora da universidade há 20 anos, trabalho também como psicanalista, como psicóloga clínica. Minha experiência em psicologia clínica tem mais de 25 anos e nos últimos 10 eu tenho feito atividades em relação à questão da prevenção do suicídio aqui no estado, fora do estado, em outros países, que foi consequência da minha tese de doutorado, onde eu desenvolvi um protocolo clínico de prevenção ao suicídio, e a gente tem trabalhado numa perspectiva de implementar políticas públicas e de trabalhar junto com uma série de outros setores que são importantes para a saúde mental. E aí, diante desse contexto de pandemia, a gente tem observado que tem crescido, infelizmente, os índices de ansiedade, os índices de depressão, principalmente entre as mulheres. E como a gente sabe que infelizmente há uma grande dificuldade de acesso, às vezes a possibilidade de cuidado, muita gente tem muita dificuldade em lidar com as suas emoções, essa é a grande verdade. E a gente tem percebido muitas pessoas com um aumento de questões relacionadas à tristeza. Obrigada, Thaís, né? Então, pensei assim, bom, sábado, final de semana, que é geralmente um período difícil, para aqueles que estão tristes, vamos fazer uma live para a gente conversar um pouco sobre essas emoções, né? Não é um atendimento terapêutico, mas é o que a gente pode chamar assim uma live terapêutica. Então, a ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre o que a tristeza revela, o que a tristeza esconde, e a minha proposta é de colocar algumas reflexões para ver se faz sentido para quem está triste. Olá, querido Ayrton. Se faz sentido para quem está triste, né? A minha ideia é colocar algumas reflexões para que cada um de vocês possa pensar na vida de vocês e levar. O que fizer sentido vocês guardam, o que não fizer sentido vocês descartam, mas é partilhar um pouco do que eu tenho aprendido, do que eu tenho trabalhado para cuidar das pessoas que sofrem, né? Então eu vou partilhar um pouco algumas reflexões e vocês veem em que medida isso pode fazer algum sentido para vocês e ser capaz de implementar algum tipo de reflexão ou alguma mudança. E aí fiquem à vontade também, a minha ideia é ver se eu consigo, né? Sempre é muito difícil a minha relação com o tempo, né? Deixar um tempo para a gente poder conversar, querida Joyce. Então, bora lá. Essa ideia primeiro é a gente parar para pensar um pouquinho na vida da gente, né? É um momento da gente poder assumir um pouco de responsabilidade existencial com aquilo que é
que é nosso. Como a Ana Lúcia está colocando, são muitas perdas, é verdade, né? São muitas perdas e as perdas elas sempre trazem momentos de profundo encontro conosco, de profunda reflexão. E tem uma coisa que a gente precisa considerar, né? Assim, as perdas fazem parte da vida. Eu sei que às vezes isso pode ser usado como uma fala que algumas pessoas usam para desqualificar as emoções. Entenda que o sentido aqui é diferente. Uma coisa é eu dizer, olha, eu entendo que quem perde sofre e é muito ruim e é muito doloroso e as experiências dolorosas fazem parte da existência humana. Quando eu digo isso, eu estou acolhendo e eu estou validando essa emoção. Uma outra coisa é dizer assim, besteira, né? Todo mundo perde, é besteira, vai sofrer por isso, a perda faz parte da vida. Quando eu digo isso, eu estou desqualificando uma emoção. Eu estou dizendo que você não devia sentir isso, que você sente porque faz parte da experiência humana. E o que eu estou querendo dizer é que é legítimo sentir o que você sente porque faz parte da experiência humana. Só que sentir essas coisas que fazem parte da experiência humana não significa que sejam fáceis, né? Não significam ser fácil porque a perda ela nos coloca com dores que trazem, às vezes, sentimentos muito difíceis e muito complicados da gente lidar, porque muitas vezes a gente não se preparou e a gente não foi preparado para lidar com isso. Então, embora as perdas sejam necessárias, Alessandra, as perdas são necessárias? São. Imagine alguém que tivesse tudo. Imagine uma pessoa que ela tivesse tudo na vida, que não faltasse nada. Olha que vida entediante. Ela não sentiria fome, ela não sentiria vontade de comer, ela não sentiria vontade de viajar, ela não precisaria conhecer novas pessoas, ela não teria vontade de aprender nada porque ela já teria tudo. Isso seria impossível. A vida, ela só é possível, a gente só deseja coisas porque a gente não tem tudo. Então, se a gente tivesse tudo, a vida seria até impossível viver, né? Então, a gente só consegue viver porque a gente tem desejos. E a gente só deseja porque a gente tem perdas, porque a gente não dá conta, da existência. A gente não consegue dar suporte, né, a tudo que nos existe. A vida ela tem limitações. Então, assim, quando a gente fala da tristeza, é porque a tristeza ela revela que a gente passou por uma perda. Essas perdas, elas são muito interessantes da gente poder pensar, porque a gente precisa se conectar para entender o que é a perda que está doendo dentro de mim. E do que é que aquela perda que está doendo dentro de mim, ela está trazendo, que está me causando essa tristeza. E isso é uma questão muito importante, porque a tristeza ela vai ter uma relação direta com a raiva, ela vai ter uma relação direta com o ressentimento, ela vai ter uma relação direta com a culpa, né, que é uma coisa que a gente vai conversar muito, e ela vai ter uma relação direta com a inveja e com a amargura. Então, uma das coisas mais difíceis é quando a tristeza ela vai se entranhando dentro da gente, né, e ela vai virando uma postura de amargura diante da vida. E isso é complicado porque a alegria ela só é possível com a gratidão. É impossível a alegria sem a gente ser grato. E ao mesmo tempo só é possível a gratidão se a gente se reconhecer capaz de dar e receber amor. Porque se eu não conseguir receber dentro de mim as coisas boas que os outros dão, se eu não conseguir olhar para a minha vida e pensar assim, bom, existe algo bom dentro de mim. Um dia, nem que tenha sido uma única vez na minha vida, alguém me amou, alguém colocou coisas boas dentro de mim. Essa experiência da gratidão, ela está parceira com a experiência do afeto, com a experiência do vínculo. Então, se eu não puder aceitar cuidados, vai ser muito difícil que essa tristeza ela se esmaeça, entendendo, né, que a tristeza, não existe ninguém no mundo, né, não existe ninguém no mundo que viva estados de felicidade constante. Então, entenda, a tristeza faz parte da vida. Uma pessoa que esteja feliz 24 horas, né, é a insanidade. E a gente vive num mundo que cobra que a gente esteja feliz 24 horas, então é impossível. Então,
permita-se primeiro entender que essa tristeza ela é legítima. Permita-se chorar pela sua dor, mas permita-se também pensar no que é que aquela dor está comunicando dentro de você. E aí é essa a proposta de hoje, né? Porque a minha ideia é oferecer uma live de cuidado, mas o cuidado é uma atividade de parceria. Se de alguma forma a gente não se propõe para pensar um pouco nas coisas, não tem a possibilidade do milagre, né? Então, assim, a tristeza ela vem quando a gente experimenta isso, né? Raiva, culpa, ressentimento, inveja, rancor, e quando a gente vira carrasco da gente mesmo. Então, essa é uma das situações mais difíceis. Quando a gente vira carrasco, quando a gente vira o opressor da gente, quando a gente vira o nosso algoz, quando a gente resolve martirizar a gente, aí a gente entra num estado automático, quase como se fosse de contínua tristeza. Porque quando a gente vira o carrasco da gente, aí eu vou falar um pouquinho o que é que faz a gente virar esse carrasco, né? Só ajeitar aqui o foco. Quando a gente vira carrasco da gente, a gente passa a se atacar. E a gente pode se atacar de diferentes formas. A gente pode se atacar deixando de cuidar do nosso corpo, a gente pode se atacar deixando de cuidar das nossas relações, a gente pode se atacar não aceitando a ajuda do outro, não aceitando o afeto do outro, a gente pode se atacar não conseguindo escolher coisas boas para a vida da gente, a gente pode se atacar não permitindo coisas boas para a vida da gente, a gente pode se atacar não permitindo o prazer na vida da gente, a gente pode se atacar nas relações, a gente pode, famosa autossabotagem, a gente pode se atacar nos pensamentos da gente, né? Muitas vezes a pessoa ela passa a ter sentimentos do tipo, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou uma pessoa que merece amor. Isso pode ser uma forma de pensar decorrente da tristeza, né? Uma outra coisa que eu quero esclarecer é que essa live eu preparei de uma forma para falar numa linguagem muito simples, para que as pessoas possam pensar a partir disso, né? Então, assim, o amor e o cuidado, eles são revolucionários exatamente por conta disso. Porque na hora que alguém passa a se considerar digno de amor, na hora que alguém passa a se considerar digno de cuidado, isso é uma postura revolucionária. Por quê? Porque essa pessoa não vai aceitar ser maltratada. Essa pessoa não vai mais ser carrasca de si e nem vai aceitar que ninguém também lhe oprima. Né? O amor, ele é libertador porque ele imprime na gente que a gente merece ser alvo de cuidado, que a gente merece ser visto, que a gente merece ser alvo de cuidado pelas políticas públicas, que a gente merece ser alvo de ações por parte do Estado, que a gente merece ser tratado com empatia, com respeito, com dignidade, que a gente merece que as pessoas que se aproximem da gente nos respeite. Muito obrigado, né, Elaine, pela divulgação. Então, assim, quando eu cuido de alguém, o que é que eu estou dizendo para essa pessoa? Eu estou dizendo para essa pessoa que a vida dela importa, que a vida dela é valiosa para mim, que a existência dela é importante na minha vida e no mundo. Então, quando eu digo isso para alguém, mas aí tem uma outra coisa muito importante do cuidado. Não basta só dizer, ele tem que ser expresso em atos, né? Ele tem que ser demonstrado. E muitas vezes a gente teve falhas ao longo da nossa vida em ser alvo dessas experiências de cuidado e de afeto em momentos que a gente precisava. Então, veja só, as perdas fazem parte da vida, mas é importante a gente entender que algumas perdas, quando acontecem em determinados momentos da vida, elas podem arrastar coisas muito difíceis dentro da gente. Então, algumas perdas, dependendo da idade que a gente sofreu essa perda, do que foi que a gente perdeu, da intensidade que aquela perda foi sofrida, se foi uma perda muito abrupta, né? Se foi abrupta assim, repentina, se foi uma perda que a gente não tinha condições de absorver, por exemplo, crianças muito novas que perdem um dos pais, crianças muito novas que às vezes acontecem em situações difíceis, uma experiência dessa de pandemia, que as crianças às vezes não vão saber direito o que é que está acontecendo, né? Então,
é muito interessante porque não existe nenhum ser humano que não precise de cuidado. A gente vai precisar de cuidar da nossa vida toda. Né? A gente precisa de cuidar do bebezinho, a gente precisa de cuidar da criança, a gente precisa de cuidar do adolescente, a gente precisa de cuidar do adulto, a gente precisa de cuidar do idoso. O ser humano precisa de cuidados constantes. Então, às vezes, quando acontecem situações difíceis na vida e a gente não pôde receber o cuidado que a gente merecia naquele momento, aquela perda pode arrastar coisas muito valiosas dentro da gente. Dentre elas, a capacidade da esperança e dentre elas a capacidade da gente nutrir amor por quem a gente é, né? Porque assim, existe uma questão muito importante, porque assim, se eu estou vivenciando um sofrimento decorrente de uma perda, eu preciso de cuidados de quem é responsável por mim, mãe, pai, Estado, do ambiente de uma forma geral. Só que aí, se esses cuidados eles não chegam, né? Se existem perdas abruptas ou separações, que eu estou precisando da presença do outro, mas o outro ele não se disponibiliza, ele não presta atenção, ele não consegue reconhecer que eu estou sofrendo, ele diz, e daí? Ou ele diz, é uma besteira, ou diz, engole o choro, aí você começa a se sentir culpado por achar que não pode sofrer, por achar que não, as suas emoções não podem ser expressas. Essas perdas inesperadas que a gente às vezes experimenta ao longo da vida, e mais forte ainda se for criança, né, perdas além do que a gente pode suportar, elas podem guardar dores muito difíceis dentro da gente que vão alimentar esse lugar de uma tristeza de a gente achar que não é possível ser alvo de cuidado nem de amor, principalmente da gente próprio. E aí alimenta esse lugar da gente ser carrasco da gente ser algoz de nós mesmos. Porque um ser humano, quando ele nasce, ele traz uma dimensão inata. Você vê que algumas crianças choram mais, outras sorriem mais, mas não é isso que vai dizer sobre quem nós somos, né? Não é só isso. Esse potencial ele vai precisar interagir com o ambiente. Então esse ambiente serão as pessoas que vão cuidar, vai envolver as políticas públicas, tanto que a gente tem um conceito na área de saúde coletiva que é chamar os determinantes sociais das doenças, ou seja, a forma como a gente vai adoecer tem a ver também com o contexto de cuidados daquilo que é oferecido para a gente, né? Então, assim, tem gente que diz, mas eu passei por situações difíceis na vida, muito terríveis, não tive muitos cuidados, mas eu sobrevivi. Ótimo, né? Mas eu fiquei bem. Ótimo. Até porque tem um psicanalista que ele vai chamar a atenção para a importância dos fenômenos curativos. Então, às vezes, você teve uma infância difícil, não recebeu amor, proteção dos pais, mas aí encontra bons amigos, encontra um bom ambiente de trabalho, encontra boas amizades, e isso funciona como fenômenos curativos, que vão apaziguando um pouco as dores internas. Mas tem gente que isso aí vira só uma blindagem emocional. Tem gente que a gente olha e diz, que pessoa difícil, que pessoa amargurada, que pessoa terrível, que pessoa blindada emocionalmente, que pessoa cruel, que pessoa distante das suas emoções. E aí a gente entende que o que é que tem por trás daquilo ali? Alguém que não pôde receber os cuidados adequados e que isso gerou, né, uma série de danos internos muito grandes. Então, a tristeza, ela geralmente pode ter tem várias modalidades, né? Mas a tristeza ela pode se expressar de duas formas. A tristeza ela pode se expressar de uma forma de raiva. E aí o que é a raiva? Vocês já viram alguém, por exemplo, criança, quando vai para o shopping, pede alguma coisa, o pai não dá, ela roda, faz um currupio, né, no meio do chão. Mas também tem adultos, né? Às vezes tem adulto que você diz assim, eu queria comprar a entrada para esse show, o show está lotado, não tem mais. Não é possível, quer quebrar a bilheteria, quer quebrar as coisas. Essa raiva, ela diz do quê? Essa raiva, ela diz de uma tentativa de reverter a perda, né? Então, essa raiva é uma tentativa de reverter a perda, né? Às vezes a pessoa fica dentro de casa, ela bate na porta, ela quer sair, ela quer fazer uma coisa, os idosos que a gente está vendo. Então a raiva, ela é uma tentativa do sujeito de estar tentando reverter aquela perda, de fazer alguma coisa para reverter aquela perda que ele está sentindo, que é diferente da negação, né? A negação é assim, não, a perda não está acontecendo. A apatia, ela já é mais complicada.
Porque a apatia, ela diz da perda da esperança. Então, a apatia, ela diz o seguinte: não adianta, eu não posso fazer nada, não tem mais nada que eu possa fazer, nada vale mais a pena, eu estou desistindo. Então, a apatia é muito complicada porque é uma desistência na capacidade de poder lidar com aquela perda, de poder encontrar uma saída criativa para aquela perda, de encontrar um lugar para aquela perda dentro da gente e para poder fazer aquela perda achar um significado. Porque veja só, dentro de nós é um depósito, né, de coisas que a gente perdeu. Mas de coisas que a gente perdeu, mas que estão vivas dentro da gente porque a gente encontrou um significado para dar para elas. E é isso que faz parte do luto, que é algo que eu vou abordar, mais à frente. Né? Então veja, quando eu tenho essa experiência, né, de ter experimentado uma perda, não ter sido acolhido, ter ficado com raiva, e o outro não ter entendido que aquilo ali era uma tentativa da criança, né, de lidar com a sua dor, isso pode trazer ideias que vão ser acolhidas pela gente. E acolhidas de que forma? Nós não somos apenas seres conscientes. Dentro da cabeça da gente habitam coisas que a gente não tem controle, né? Dentro da cabeça da gente habitam desejos, habitam fantasias, coisas que têm a ver com a nossa história e que a gente nem se lembra delas e que a gente nem consegue acionar, mas que elas estão ali presentes. Que elas estão presentes e vêm à tona quando a gente dorme, que elas vêm à tona quando a gente troca uma coisa, que elas vêm à tona quando a gente sonha, que revelam desejos e questões que estão vivas dentro da gente, embora a gente não se lembre disso ou a gente não tenha consciência. E eu acho que todo mundo aqui já vivenciou uma história dessa, né? Todo mundo aqui, em algum momento, você já deve ter se pego, de repente vem uma ideia que você nem imaginava que passava pela sua cabeça. Às vezes você pode estar passeando pelo centro da cidade, você é casada, tem filho, está passeando pelo centro da cidade, sentiu um cheiro e aí de repente acionou a lembrança de um namorado lá de uma outra época, a lembrança de alguém. De onde vem essas memórias? De onde vem essas lembranças? De um lugar dentro da gente que nos habita, que às vezes a gente não sabe das questões que estão lá dentro, mas que é um lugar extremamente potente, que é o nosso inconsciente, né? Que é potente de sonhos, que é potente de desejos, que é potente de esperança. Mas nesse lugar, né? Um lugar que eu estou dizendo não é que a gente vai abrir e vai estar lá o inconsciente, não. É um lugar psíquico, né? Nesse lugar podem existir fantasias que foram construídas nessas relações com os outros e que a gente nem lembra, e que essas fantasias acabam sendo grudadas, digamos assim, em relação à imagem que a gente construiu dos outros, pelo crédito que a gente dá ao poder das palavras de quem a gente ama. Eita, deixa eu ver se eu explico isso direitinho. Tem um escritor, Orhan Pamuk, ele é turco, né, e ele ganhou um prêmio Nobel de literatura, e nesse livro dele, Istambul, ele disse o seguinte: o poder que alguém tem sobre a gente reside no nosso desejo de ser amado por aquela pessoa. Então veja só, imagine uma criança muito pequena, quem são as pessoas mais poderosas na vida dela? Vou tentar ajeitar aqui o foco desse negócio, pronto. Quem são as pessoas mais poderosas? Por quem a gente deseja ser amado? Pelos nossos pais, né? Ou, dependendo da configuração familiar, quem cuide, né? Avô, avó, 2 homens, 2 mulheres, né? Um pai solteiro, uma mãe solteira, enfim, um tio. Então, o nosso desejo é de ser amado por aquela pessoa. E quando a gente quer ser amado por alguém, aquela pessoa tem muito poder. E as palavras que elas dizem pra gente sobre quem nós somos, elas passam a ter um peso valioso na nossa vida e para nos representar. E sem falar que quando a gente é muito pequenininho, mas muito pequenininho, a gente não tem a menor noção de quem a gente é. A gente acha que a gente é uma extensão do outro, a gente, né, a gente bota o pé na boca, a gente arranha o rosto, a gente não tem essa noção de quem a gente é. Então, nesse início da vida, a gente está grudado na cabeça do outro. Então, é como se a ideia que a gente tem a nosso respeito
fosse quase que uma colagem em relação ao que o outro acha que a gente é. E aí, nesses processos, coisas podem ter sido construídas dentro da gente que podem ter impactos muito grandes. Então, às vezes a pessoa constrói ideias tipo assim: ah, eu só posso ser amado se eu agradar a todo mundo. Aí, quando ela não se sente capaz de agradar a todo mundo, o que é que ela experimenta? Tristeza. E o que é que ela vai experimentar? Raiva de si mesmo. Ah, eu só posso ser amado se eu realizar as fantasias dos meus pais. Aí, quando a pessoa sente que ela não está experimentando isso, que ela não está conseguindo atingir essas idealizações, o que é que ela faz? Ela se ataca. Então, existe um núcleo dentro da gente que ele fica fazendo essa avaliação, né, baseado nessas idealizações, e se elas forem muito elevadas, se elas não tiverem uma conexão com as possibilidades e um balizamento com a vida, essas avaliações, esse sujeito carrasco de si pode ser muito cruel. Por isso que quanto mais elevadas as idealizações, maior a possibilidade da gente experimentar um mal-estar com a gente, principalmente se a gente não ficar atento a essas cobranças internas que nos habitam. Então, quando a gente pensa assim, eu só posso me considerar um bom funcionário se eu atingir o padrão dos meus chefes, eu só posso ser alguém especial, eu só posso gostar de mim, eu só posso me permitir o amor, a felicidade, a alegria e a gratidão se eu for branco, se eu for hétero, se eu for magro, se eu for rico, que é entrar nessa cadeia que vai arrastando uma série de sofrimentos e uma série de impossibilidades, né? Eu só posso gostar de mim se eu tiver vivido todas as experiências felizes do mundo. Então, isso vai alimentando o que eu chamo uma série de fantasias alienantes em relação a si mesmo. E aí, essas fantasias alienantes em relação a si mesmo, o momento da tristeza pode ser um momento excelente para a gente começar a se deparar com isso, né? Por isso que eu digo assim, olha, a tristeza, ela é um momento valioso para a gente se repensar. A tristeza, ela faz um espelho para a gente, sabe? Ela coloca a gente diante de algo que nos permite dizer assim, pelo que é que você está sofrendo? Pelo que é que você está triste? E na maioria das vezes a gente fica triste por perdas de idealizações em relação a nós mesmos, em relação ao nosso corpo, em relação às nossas relações e muitas das tristezas em relação a não poder atender a essas fantasias e idealizações construídas de forma inconsciente desde a infância. Então, quando a gente entra, né, quando a gente entra nesse lugar, né, quando a gente entra nesse lugar de ser carrasco da gente mesmo, a gente fica num beco meio sem saída. Porque a gente fica num lugar que a gente diz assim, eu não sou alguém digno de ser amado, eu não mereço o amor do outro, eu não posso ser alguém digno de amar. Na hora que você se coloca nesse lugar, você não se permite receber ajuda. Como você não se permite receber ajuda, você não consegue desemaranhar essas idealizações a seu respeito, e aí você entra nesse ciclo de amargura. Aí você entra nesse ciclo de amargura que às vezes alimenta muitas pessoas com fantasias do tipo, eu era para ficar casada por toda a minha vida. Se eu me separei, a culpa foi minha, eu não posso encontrar o amor de novo. Outra fantasia que é comum nas pessoas. Eu sofri violência, abuso sexual, mas a minha família não permitiu denunciar porque disseram que a culpa foi minha. Então eu que devo ser realmente a pessoa difícil e não mereço, né, acolhimento e não mereço experimentar o amor na minha vida. Muitas pessoas foram alimentadas por ideias muito ruins a respeito de si mesmas. E muitas pessoas experimentaram sentimentos muito difíceis em relação a essas pessoas que cuidavam delas. Porque todos nós somos seres de ambivalência, a gente experimenta sentimentos difíceis. A gente não só ama alguém, a gente experimenta raiva, a gente experimenta decepção, a gente experimenta ciúme, a gente experimenta inveja. Só que quando isso é colocado pra gente, que a gente não pode sentir essas coisas, que é feio, que é errado, isso começa a alimentar um lugar dentro da gente de muita culpa.
E aí, muitas vezes, essas culpas, elas podem deflagrar uma vida inteira de alguém que não se permite a possibilidade de viver, de alguém que não se permite ter prazer, de alguém que não se permite a possibilidade de perdoar. Então, quando a gente traz a temática da tristeza, é para entender como ela pode ter esse entranhado com essas experiências de culpa, de raiva, de ressentimento, de mágoa e de amargura. E que se essas experiências de tristeza diante da perda, elas não puderem ser ressignificadas ao ponto de atravessar, né, uma profunda reflexão em relação ao que isso diz, a gente não pode chegar numa experiência de perdão. E quando eu estou dizendo perdão, isso às vezes também é muito mal conceituado, tá? Eu não estou dizendo perdão necessariamente em relação ao outro, não. Eu estou dizendo perdão em relação a você mesmo. É muito importante que a gente possa se perdoar. É fundamental que a gente possa. Isso, Excelente. As maiores raivas é exatamente por aqueles a quem a gente mais ama. As nossas raivas, as nossas mágoas. Tem gente que guarda a mágoa do pai que se separou da mãe quando criança, né? Que guarda a raiva de ter sido abandonada, de ter sofrido maus tratos, de não ter tido a chance de estudar na escola que queria, de ter sido colocado para adoção, de ter apanhado. Essa dimensão do perdão, ela é prioritária para a gente poder viver. A gente precisa ser capaz de perdoar a gente. E lembre-se do que eu falei no início, eu estou colocando essas coisas aqui a título de reflexão. Lembre-se que eu falei da questão inconsciente, não são questões fáceis, não é, né, não é uma coisa, vai sair da live, todo mundo se perdoa e tá tudo. Não é isso, né? Essa experiência humana ela pode levar muito tempo, ela é muito complexa para desamarrar esses nós inconscientes. Muitas vezes não, tem gente que consegue ter insights a respeito de si, que consegue se pensar de uma forma maravilhosa, mas algumas pessoas só vão conseguir obter esse perdão em relação a si mesmo se forem trabalhar essas dores, essas mágoas, essas raivas, essas questões num espaço terapêutico. Né? E por isso que é importante também a existência da ajuda profissional, porque muitas vezes, pela presença dos aspectos inconscientes nessas questões, a gente não consegue realizar isso sozinho. E aí, essas mágoas, elas vão destruindo o amor próprio da gente. Essas mágoas, elas vão destruindo a nossa esperança, elas vão destruindo a nossa capacidade de fazer conexões, elas vão destruindo a nossa capacidade de amar, de sentir alegria, de ser grato, de receber coisas, de guardar coisas dentro da gente. Essa mágoa vai tirando da gente a capacidade de lutar, a capacidade de reivindicar os cuidados, porque a gente só reivindica cuidado, a gente só reivindica política pública se a gente se considera merecedor disso, né? Então, é por isso que eu coloco que o cuidado ele é revolucionário. Quando a gente não se perdoa, e aí o que é que cabe dentro do perdão? Uma infinidade de coisas. Às vezes a gente precisa se perdoar porque não conseguiu salvar um pai do alcoolismo. A gente precisa se perdoar porque não conseguiu proteger uma mãe de violência doméstica. A gente precisa se perdoar porque sentiu muita raiva de alguém e aquela pessoa depois morreu e a gente tem a fantasia que a pessoa morreu por conta da força dos pensamentos da gente e que não foi. A gente precisa se perdoar porque não consegue realizar às vezes os sonhos e os desejos dos pais. A gente precisa se perdoar pelas fantasias idealizadas que a gente constrói a nosso respeito. Muitas vezes a gente construiu sonhos para a gente que não foi possível a gente realizar. Ou porque a gente não deu conta mesmo de fazer, ou porque as circunstâncias não permitiram. E muitas vezes a gente não se perdoa. Né? A gente não consegue nem falar sobre isso. A Excelente está lembrando uma coisa muito importante. Quando a dor é muito grande, o maior sinal de que uma dor é muito grande é quando a gente não consegue nem falar sobre ela. Né? O silêncio, ele diz de um choro preso, né? De um choro guardado dentro da alma e que às vezes, o que é que acontece? A pessoa às vezes amanhece o dia
e é como se ela já amanhecesse chorando sem saber por quê. Não é algo que seja sem sentido. Se você começar a trabalhar com ajuda terapêutica, você vai ver que o que é que chora ali dentro da gente, né? Então, quando a gente, a Carla está colocando, quando a gente convive com alguém blindado emocionalmente, isso resvala em ressentimento, isso pode resvalar até num relacionamento abusivo. E muitas vezes na vida íntima a gente não tem condições de ajudar, né? Porque são pessoas que vão atacar exatamente quem chegar perto para ajudar. Essas pessoas elas só vão poder receber ajuda profissional. Algumas pessoas se beneficiam disso que eu coloquei, dos fenômenos curativos. Tem gente que numa experiência amorosa, numa experiência de um relacionamento íntimo, muda, se permite amar. Outros, a experiência de relacionamento íntimo será só um lugar para reviver as dificuldades difíceis da infância, e a pessoa vai atacar o parceiro ou a parceira da mesma forma, né, que dentro da sua cabeça sente a raiva por aquelas pessoas que desejariam o amor. Entenda que a contradição é exatamente essa. A pessoa ataca quem no fundo ela desejaria ser amada, mas ela não pode nem se permite ser amada. E ela não tem a menor noção de que ela faz esse processo, ou ela pode até ter, mas ela não consegue desmontar isso sozinho. Então, às vezes a gente não se perdoa porque não foi capaz de salvar um irmão, porque não foi capaz de oferecer à família uma situação financeira confortável, porque não foi capaz de se formar, porque não foi capaz de tirar boas notas, porque não foi capaz de uma série de coisas, por esse acúmulo de mágoas que a gente vai guardando. Aí entenda, muitas vezes a gente joga a mágoa em relação às pessoas, e às vezes é legítimo, né? A mágoa do Estado, a mágoa do governo, mas muitas vezes a gente está jogando a mágoa para os outros, que na verdade é uma projeção, ou seja, a gente está jogando para o outro, mas é uma mágoa que diz da gente mesmo. É uma mágoa que diz da gente não se permitir. Tem pessoas que se separam e passam a vida toda vivendo em função do ex-esposo ou da ex-esposa, com a mágoa e com o ressentimento daquela relação, mas na verdade o ressentimento e a mágoa é da própria pessoa, que ela ou não se perdoa por ter se inserido naquele relacionamento, ou porque ela carrega alguma coisa que ela se cobra da culpa ter sido dela, aquela que deveria ter sido capaz de sustentar aquela relação. Ela não se perdoa, né, o fim e o término daquilo ali. Então o que eu estou colocando é que a gente precisa ser capaz de aceitar as perdas para poder ir em frente. Permanecer na mágoa e no ressentimento é uma forma de fazer um pacto de sofrimento com aquilo que a gente perdeu e deixar aquilo permanecer vivo dentro da gente da pior forma possível. Deu para entender, gente? Porque assim, é possível e é importante que a gente deixe aquilo que a gente perdeu vivo dentro da gente, mas vivo de um jeito bom, né? As coisas podem ficar vivas dentro da gente de um jeito muito bom ou de um jeito muito ruim, atacando a gente, nos culpando, nos perseguindo, causando ressentimento. Então a gente precisa ser capaz de elaborar esse luto, elaborar essa tristeza e elaborar essas perdas como se fosse para a gente depurar a nossa relação com aquele objeto e guardar aquilo da melhor forma, né? Porque lembre que toda relação tem coisas boas e tem coisas ruins. Então assim, você vê uma relação, deve ter tido alguma coisa boa. Poder guardar a coisa boa, às vezes é muito difícil. Aí se você guarda só as coisas ruins, você vai guardar a culpa, você vai guardar as cobranças, você vai guardar a amargura, você vai guardar o ressentimento, você não vai conseguir ir em frente. E muitas pessoas passam a vida fazendo esses pactos adoecidos para guardarem o pior dentro de si, como uma estratégia de culpa por não se perdoarem ou terem vivido ou terem se permitido viver determinadas coisas que aconteceram ao longo da sua vida. Eu sei que talvez para alguns esteja sendo até bem difícil ouvir algumas coisas do que eu tô colocando, né? Mas eu estou falando isso porque se a gente não pensar sobre essas coisas difíceis, a gente não vai em frente, né? Assim, se a gente não se deparar com isso, é a chance que a gente tem de ir para frente. E infelizmente a gente vive numa sociedade que diz que é para a gente ou silenciar as dores,
ou negar as dores, ou a gente anestesiar essas dores de uma forma diferente. E aí tem até, deixa eu ver se eu tenho a letra aqui, né? Eu tinha até separado a letra caso desse vontade, mas eu não sei se eu consigo achar aqui Não se preocupe que eu não vou cantar não, tá, gente? A letra Bolsa de Grife, da Vanessa da Mata. Ela diz o seguinte: comprei uma bolsa de grife, ouçam que cara de pau. Ela disse que ia me dar amor, acreditei, que horror. Ela disse que ia me curar a gripe, desconfiei, mas comprei. Comprei a bolsa cara para me curar do mal. Ela disse que me curava o fogo, achei que era normal. Ela disse que gritava e pedia socorro, achei natural. Ainda tenho a angústia e a sede, a solidão, a gripe e a dor, e a sensação de muita tolice nas prestações que eu pago pela tal bolsa de grife. Então, a gente entender que esse lugar que muitas vezes a sociedade coloca para a gente lidar com a tristeza, seja através de um consumo desenfreado, seja através do uso abusivo de álcool ou outras drogas, seja através de uma forma de anestesia dos afetos, é a pior coisa que a gente pode fazer. Ai, Alessandra, mas aí eu vou me deparar com essa tristeza, eu vou chorar muito. Vai, não vai morrer disso não, garanto para você. E garanto também que não tem nenhuma dor, nenhuma perda que arraste tudo dentro da gente. Fica algo. Mas se não ficar você sendo capaz de cuidar de você, se você se abandonar, se você for esse carrasco com você, você não vai dar chance para reparar. E a reparação, a possibilidade da gente reparar os danos que a gente sofreu, ela faz parte também da experiência humana. Então, se faz parte da experiência humana a dor, a crise, a angústia, o desespero, a possibilidade da gente também reparar isso é muito valioso. E a reparação, ela se faz, às vezes, com poucas coisas. Tem uma outra música que eu também acho bem legal, eu ia até tocar, mas talvez ela não funcione. Eu não tocar, né? A música, que é do Zeca Baleiro, Telegrama. Ele diz o seguinte: eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você, de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Ou seja, gente, a tristeza, ela tem possibilidade de ser reparada, né? Se a gente permitir se conectar com os encantamentos da vida, se a gente permitir receber esses pequenos telegramas de amor, né? Muito difícil nessa pandemia, mas quantas vezes a gente pode amanhecer, da mesma forma tem gente que amanhece com algo chorando dentro que não sabe o que é, a gente pode também amanhecer com algo muito vivo dentro da gente que diga que alegria que você está vivo, né? Que alegria que você se tem, que alegria que você se pertence, que alegria que a sua existência faz parte da vida, né? Que bom que você é amado, que bom que tem coisas boas dentro de você, que bom que você tem vínculos, né? É claro que a gente experimenta perdas e, como eu digo, as perdas doem, elas dependem da intensidade, dependem do momento, dependem de como a gente está. Uma perda vai ser mais sentida no momento ou em outro, né? Se é uma situação traumática que é abrupta, que supera a nossa capacidade de lidar, a gente fica muito mais vulnerável, mas por outro lado a gente precisa se permitir a possibilidade de não ficar nesse ciclo de amargura, porque essas pequenas experiências e de lampejos de amor, que podem vir de um telegrama de um outro, de uma mensagem de WhatsApp, mas podem vir da cultura, sabe? Quando a gente recebe
pequenos gestos de beleza da vida, porque a beleza ela diz disso, da gratidão e só é possível, aquilo que eu digo, né? Só é possível a gratidão, só é possível experimentar a beleza se um dia você acreditou na possibilidade do amor. Então a gente só pode se encantar com algo se a gente acredita nessa experiência do amor. E aí, onde é que a gente pode também se embevecer dessas experiências de amor? Na arte, na cultura. Quando a gente assiste um show, quando a gente assiste uma música, quando a gente assiste um filme, a gente se depara com o melhor da gente, a gente se depara com o nosso potencial criativo, a gente se depara com a beleza da experiência humana, a gente se comunica com os outros e a gente diz assim, olha essa pessoa, que linda história de amor que ela criou, olha essa pessoa, ela está conseguindo falar de uma dor, ela conseguiu levar para o filme uma experiência difícil de violência, de abuso, de traição, de perda da mãe, de perda dos pais, de luta. Essa pessoa conseguiu transformar isso em alguma outra coisa. Muito obrigada, Silene, pela delicadeza. Então, quando a gente se depara com esse lugar, a gente ao mesmo tempo se perdoa e diz, bom, eu não preciso vivenciar a felicidade o tempo todo, nem tampouco a tristeza. Né? É possível para mim me conectar com essas boas, com essas coisas. Ai, cadê? Onde é que tá? Tá aqui. Só uma coisinha. Porque eu adoro a Clarice Lispector, eu estava falando. Eu fico falando nas lives parecido com quando eu dou aula, sabe, gente? Então, quem foi meu aluno tá aqui entende, mas quem não foi, desculpa. Esse livro aqui da Clarice. Aí ela diz o seguinte: falei em angústia. O que é angústia? Na verdade, minha tendência a indagar e a significar já é em si uma angústia. Esta começa com a vida. Corta um cordão umbilical. 2, separação. E, enfim, choro de viver. Viver é uma coisa muito séria. É sem brincadeira nenhuma. Embora que esteja eu a brincar de ano precioso e novo. Leva a vida deveras e frente a frente. Nestes momentos de agora mesmo, estou vivendo tão leve que mal pouso na página e ninguém me pega porque dou um jeito de escorregar. Tive que aprender. Às vezes, não se precisa ter medo da angústia. Ela pode ser fértil e dar frutos de alegria e pureza. Mas é preciso não ter medo de criar. Criação é coisa secreta e de natureza obscura. O que se chama de essência está em alguma parte do ser. Qual é a essência da vida? O que desconheço me ultrapassa. A verdade ultrapassa-me com tanta paciência e doçura. Então, a questão é assim, permita-se repensar as suas verdades, reposicionar quem você é. Permita-se confrontar-se com a sua dor e reconfigurar uma outra pessoa agora com essa perda. Permita ser alguém que se perdoa e que pode pelo menos vislumbrar ou desejar a possibilidade de fazer uma nova história para você, de construir um outro caminho, de fazer novas escolhas, de fazer rupturas. Se permita pelo menos algo que muita gente não consegue, que é chorar a sua dor. Tem pessoas que arrastam um luto patológico ao longo de anos porque nunca se permitiram se enfrentar com essa dor, se deparar com essa perda, se revirar pelo avesso, se reinventar, se recriar. E difícil, dói, não estou dizendo que é fácil não, dolorosíssimo, dolorosíssimo, mas necessário. A gente só se reinventa quando a gente se depara com a nossa história. Se você fugir da sua história, se você fugir de quem você é, isso vai ser muito difícil. Mas a gente tem recursos para poder se deparar com a nossa história. Quando a gente fala sobre a nossa história, quando a gente escreve sobre a nossa história, quando a gente desenha sobre a nossa história, quando a gente conta para o outro sobre a nossa história, a gente ativa esse universo simbólico que nos compõe. E esse universo simbólico, deixa eu explicar o que é o universo simbólico. Esse universo simbólico são as coisas que existem na cultura e dentro da gente para dar conta dessas coisas que a gente perdeu. Então, qualquer um de vocês tem alguma coisinha em casa, às vezes é um bonequinho, às vezes é uma música que você canta, é uma coisa que você lembra de pessoas especiais na sua vida,
que faz você recuperar e recompor essa história. Então a gente precisa deixar falar as nossas dores dentro da gente e ficar muito atenta para entender o que é que elas precisam que a gente faça por elas para dar colo. Como é que a gente precisa dar colo para as nossas dores, para aquietar, para acolher, para aceitar, mas não uma aceitação passiva, que eu vou ficar arrastando corrente pelo resto da vida, na amargura e no remoído, né? Mas para aceitar, para acolher aquilo ali, para ressignificar, para elaborar e para ir em frente, para poder me despedir do que não é mais possível, do que não me faz mal, do que me faz mal, e para poder ir em frente construindo outras relações. Construindo outras relações comigo, construindo outras relações com o meu corpo, construindo outras relações de cuidado com a minha cabeça, construindo outras relações com as outras relações. Dificílimo, Luísa, dificílimo, mas possível e necessário. Porque o cuidado, ele é algo que dá trabalho. Se você quiser se cuidar bem, se você quiser ter uma vida com saúde, isso exige muito trabalho. A gente precisa ter trabalho. A gente precisa todo dia estar atento. Não adianta dizer, eu bebi água ontem, pronto, agora eu vou passar 5 dias sem beber água. Eu fiz exercício quando eu era criança na escola, não precisa. Não, o cuidado, ele é contínuo, constante e necessário de uma atenção diária, para que a gente possa se pensar em relação às nossas inseguranças, em relação às nossas exigências, em relação a pelo que a gente se cobra, as fantasias que a gente tem sobre quem a gente precisa ser para poder ser amado e a necessidade que a gente precisa muitas vezes de desmontar isso. Porque se eu for uma pessoa que eu não sou, para ser amado pela fantasia que eu ofereço aos outros de ser quem eu não sou, no fundo a pessoa que eu sei que vai ser amada não serei eu. Eita, né? Enfim, quando depois a live se ficar aí, vocês escutam de novo. Mas se eu construo, né, para os outros o que eu chamo uma fake news de si mesmo, né, o Kierkegaard tem uma frase maravilhosa de um livro dele, Desesperança, que ele diz o seguinte: o eu que não se torna ele próprio permanece, saiba ou não, desesperado. Gente, e quanto tempo leva a se tornar esse si mesmo, né? Uma vida inteira. Uma vida inteira. Mas ou você resolve habitar a sua vida, ou você vai ser um estrangeiro na sua existência. Ou você vai produzir o tempo todo fake news de si mesmo, querendo ser amado e querendo agradar em função de fantasias e numa postura infantil. Então, quando eu digo que isso, aceitar a dor, não é uma postura passiva, é uma postura de reposicionamento. A gente só muda aquela realidade que a gente entende que é aquilo ali. Quando eu nego uma realidade, não é possível eu fazer nenhum tipo de mudança em relação a ela. Então, eu só mudo uma realidade que eu acolho e que eu aceito, né? Então, assim, eita, tinha um monte de coisa mais para falar, né? Mas, enfim, só dizer algumas coisas para vocês, assim, preste atenção a esses rituais simbólicos para lidar com perda. Escreva, olhe fotos, né? Pode ter conversas, né? Nem que sejam conversas imaginárias, ouvir músicas, permitir conversar com as pessoas, se conecte com as suas emoções, né? Não fuja de você com consumo excessivo, com trabalho em excesso, com uso abusivo de substâncias, né? Às vezes a gente tem uma mania de precisar estar fora o tempo todo, e esse estar fora o tempo todo é uma forma de estar fora da gente também, né? Então escreva como você sente, peça ajuda, não é feio, não é feio sentir, né? Assim, se cobrar idealizações, se cobrar essa responsabilização por tudo, é muito ruim, né? Então, assim, entenda que a gente muda. Nós, seres humanos, somos extremamente maleáveis. Existe uma plasticidade no nosso aparelho psíquico. A gente pode mudar desde que a gente receba a ajuda adequada, né? Então,
Às vezes coisas que podem parecer muito difíceis, elas podem ser mudadas. E uma outra coisa bem simples, respire. Antes de uma ação impulsiva, antes de ser cruel com você mesmo, antes de se dizer coisas muito ruins, antes de se colocar de uma forma muito agressiva ou destrutiva com você ou com os outros, respire. Respira um pouco, né? Para um pouco. Vou ajeitar aqui o foco, tá, gente? Para um pouquinho, né? Respira o mais devagar possível, né? Fecha os olhos, conecta. O que é que está acontecendo? Com quem que você está brigando? Com quem que você está com raiva? O que é que você está lamentando? Com o que é que você está ressentido? O que é que você está perdendo? Né? E preste atenção, se não é a hora de pedir desculpa, se não é a hora de reparar aquela dor, se não é a hora de se deparar com aquela dor, se não é a hora de confrontar e construir outras relações, se não é o momento de se perdoar, se não é o momento de ligar para alguém e pedir desculpas, se não é o momento ou de abandonar o projeto ou de começar um projeto na sua vida, se não é a hora de poder deixar ir aquilo que você perdeu e fazer as homenagens e os rituais necessários para se perdoar e para perdoar aquilo que precisa ir e que está dentro de você lhe fazendo mal. O meu plano era que a gente tivesse um tempinho para poder conversar, mas eu estou olhando aqui para variar. Falei demais e acho que só vai ter uns 2 ou 3 minutos de live, mais enfim. E eu queria agradecer, tá? Eu queria agradecer a cada um de vocês. A gente fica olhando as mensagens, vendo pessoas queridas. Eu espero do fundo do meu coração que de alguma forma essas palavras elas possam ecoar, ressoar dentro de vocês e que talvez faça algum sentido e que ajude de alguma forma. Como eu falei, a ideia é fazer pensar, fazer sentir, poder fazer sentir coisas diferentes, poder pensar coisas diferentes, poder pensar sobre a gente, sobre os outros, coisas diferentes na nossa vida. Né? Eu agradeço a cada um, agradeço a vocês por estarmos juntos. Eu acho que a live ela tem um sentido valioso porque ela coloca a gente no mesmo espaço, né? Assim, ela coloca a gente numa sintonia, né? Assim, eu sei que eu estou aqui, sei que vocês estão aí, então a gente sabe que a gente está aqui juntinho, então de alguma forma a gente pode estar interagindo. Que é diferente de quando você olha um vídeo, mas que a pessoa não está lá, deixou gravado, né? E a gente está aqui nesse mesmo tempo e nesse mesmo espaço. E aí o tempo é algo valioso para as emoções, o tempo é uma coisa muito valiosa para a tristeza. Às vezes as pessoas dizem assim, com o tempo passa, mas não é só o tempo, né? Não é só o tempo que leva uma tristeza, nem é só o tempo que leva uma dor. Se essa tristeza ela não for trabalhada, elaborada, vivida, não é só o tempo, né? Não é só o tempo passando. Então a gente não pode ficar passivo em relação à nossa história e deixar para outrem, ou para um fenômeno mágico, ou para um outro processo que faça esse trabalho de elaborar a dor dentro da gente. Por mais que seja difícil, aí você se prepara, vê quando é possível, vê quando é o momento de lidar com isso. Eu sempre digo que é um momento muito ruim a gente lidar com dor quando a gente está cansado, quando a gente está doente, quando a gente está estressado, mas a gente fica mais forte. Quando a gente se depara com as coisas difíceis da gente, a gente fica mais forte, porque a gente passa a confiar na gente. A gente, quando se depara com uma situação difícil, a gente passa a confiar na capacidade da gente de cuidar da gente, para socorrer a gente e para ser capaz de cuidar quando uma coisa difícil acontecer. Então, fugir dos problemas nos enfraquece. Enfrentar os problemas nos deixa mais forte, porque fortalece a gente não se abandonar, fortalece a capacidade da gente de ir em busca, reivindicar ajuda, gritar, espernear, como eu falei, né? Vai atrás, né? Reivindica, nem que seja políticas públicas, chama os amigos, chama todo mundo, enfim. Apareceu aqui a mensagem de 25 segundos
e eu gostaria de terminar com a minha gratidão, né? Com a minha gratidão, o desejo de que vocês fiquem bem, que vocês acolham, sobrevivam, ressignifiquem, né? Construam um sentido para o que vivenciarem, né? E que isso contribua para uma vida melhor para cada um.